Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Estamos aqui para ouvir a voz de Cristo. Portanto, ouvir a verdade de Cristo, que é o nosso mestre. Nós celebramos hoje na liturgia da forma tradicional, forma antiga, a festa de Cristo Rei, como nós dissemos no início. E o porquê dessa festa? Né? Em que sentido Jesus é rei? E como ele é rei? Já no início, já no Antigo Testamento, nós vemos o profeta Isaías falar do menino que iria nascer da Virgem. Esse menino, ele seria o rei e reinaria para sempre, o príncipe. Sob seus pés estariam todos, e ele teria todo o poder. Quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo anuncia a respeito do menino: o filho que nascer de ti será chamado Filho de Deus, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Portanto, anuncia que ele será o rei. Quando os anjos aparecem aos pastores, já dão glórias e falam desse reino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Portanto, esse reino que Jesus vem trazer é um reino da paz. A paz dos homens com Deus, a paz dos homens entre si e a paz dos homens consigo próprios. Os anjos, então, anunciam e encaminham os pastores a irem adorar esse rei. O menino envolto em panos, numa manjedoura, e foram lá e assim o encontraram com Maria, sua mãe, e São José, seu pai adotivo. Os magos vieram do Oriente, anunciados ou inspirados por uma estrela, e chegando a Jerusalém, perguntaram: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E vão a Belém, e lá se prostram, se ajoelham diante do rei e oferecem seus presentes: ouro, que era um presente próprio dos reis, incenso e mirra. Jesus é o rei. E agora estamos diante de Pilatos, e durante toda a pregação de Jesus, Jesus fala do seu reino, e fala do reino, o reino de Deus, reino dos céus. E agora diante de Pilatos, Pilatos pergunta: tu és rei? E Jesus disse: sim, tu dizes, eu sou rei. Eu para isto nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Mas o meu reino não é deste mundo. Vendo o original latino, traduzido por São Jerônimo, quando Cristo fala: o meu reino não é deste mundo, não significa que seu reino não seja neste mundo ou para este mundo, mas o meu reino não é deste mundo, significa que ele não tem neste mundo a sua origem e a sua força, e não tem aqui a sua plenitude, porém este reino é neste mundo, com este mundo, e que encontra a sua plenitude na vida eterna. Cristo é Rei. A festa de hoje foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925. Estávamos numa época muito difícil da história, já após Revolução Protestante, Revolução Francesa. A Revolução Protestante grita o seu ódio contra a Igreja Católica e quer um Cristo sem igreja. Cristo sim, igreja não. A Revolução Francesa, a Revolução Liberal, que foi uma revolução anticatólica, e já grita: Deus sim, Cristo não. Então destronam Cristo do poder, do seu trono, e colocam lá a deusa razão, o espírito liberal. Na verdade, colocam lá o homem. Depois vemos a Revolução Comunista, que já tira Deus da história, Deus não.
E estamos aí, depois da Segunda Guerra Mundial, 1925, surgindo aí o nacionalsocialismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o comunismo na União Soviética e em todo o leste europeu, já tomando conta de tudo. No México, uma grande perseguição à igreja, feita por Calles, Plutarco Calles, um comunista que já imperava e perseguindo a igreja. Então é nesse clima que o Papa Pio XI vai contra esta corrente avassaladora, seja dos liberais, contrários à igreja e contrários à religião, pregando um Estado laicista, em que a religião é um estorvo e que no máximo deve ficar dentro das nossas gavetas, ou no máximo dentro da igreja, nunca na vida social. Por outro lado, os marxistas, os comunistas, que querem destruir toda a religião, considerando-a ópio do povo. É neste clima que o Papa Pio XI, então, vai proclamar Cristo Rei e vai instituir a sua festa. E na sua encíclica Quais Primas, ele explica o motivo dessa festa nova e explica o que significa esse reinado de Jesus Cristo. Primeiro, diz o Papa, Cristo é Rei das inteligências e das vontades. Diríamos, Cristo, em primeiro lugar, é Rei dos nossos corações. São Paulo nos fala sobre isso, dizendo, Ele me amou e se entregou por mim. Nós fomos comprados com o preço do seu sangue. Por isso é direito dele ser o Rei dos nossos corações. Na ladainha do Sagrado Coração de Jesus, nós vemos uma das intenções que se diz, Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. E quando aparece a Santa Margarida Maria, ele faz uma queixa, dizendo, eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor, e deles só recebe desprezos. Tu ao menos consola-me. Por isso o reino de Cristo deve ser primeiro em nossos corações. E a partir daí, ele se expandir por toda parte. Ele quer reinar sobre nós, quer reinar em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossos projetos, quer reinar em nossos pensamentos, nas nossas ações, e nós temos que deixar Cristo reinar. Por isso ele aparece com aquele coração ferido, e o coração ferido pela lança do soldado, sim, mas esse soldado que fere o coração de Jesus é cada um de nós que fere com os nossos pecados. E o seu coração rodeado de espinhos, que são nossos inúmeros pecados, que ofendem a ele, e como que expulsam-no de dentro do nosso coração. Portanto, quando nós ofendemos a Deus, quando pecamos, nós tiramos Jesus desse trono que deve ser primeiro aqui dentro de nós. Ele quer reinar aqui. E ele vai sempre mostrar para nós esse coração que tem um fogo abrasador, que é o fogo do seu amor, apesar dos nossos pecados, das nossas ingratidões, ele continua nos amando. Ele nos amou e se entregou por nós. E se dá a cada dia a nós, em cada Santa Missa, quando se oferece ao Pai em sacrifício, e se dá a nós na Eucaristia como nosso alimento, porque Ele nos ama, porque Ele quer reinar sobre nós. Por isso, depois de cada comunhão que nós fazemos, comunhão eucarística, nós devemos sair cheios dessa força que é o próprio Cristo, tendo-o como o Rei da nossa vida. E nosso programa de vida depois da comunhão deve ser com que Cristo reine sobre mim, reine em mim, para que tudo que eu fizer seja por Cristo, com Cristo e em Cristo. Portanto, o seu reino é, em primeiro lugar, um reino interior, um reino interno. Mas não é só aí. Cristo também ele reina na sociedade. Antes de subir ao céu, ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra.
todo poder me foi dado no céu e na terra. São Paulo, respondendo aos colossenses, que já estavam lá com vários problemas, inclusive de influências heréticas contra a primazia de Jesus Cristo, São Paulo é bem firme na defesa desse poder de Cristo. Ele tem a primazia em tudo, sobre as coisas visíveis e invisíveis, até sobre os anjos, porque ele é homem Deus, é Deus feito homem, e como homem Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra. Por isso tem poder sobre as nossas vidas, não só do ponto de vista interior, mas também nas nossas relações sociais. Cristo deve reinar na família, onde o pai representa aí o rei, a mãe, a rainha, os filhos são os príncipes. Essa é a formação de uma família católica. O pai é rei, a mãe rainha, os filhos são príncipes. E Cristo reina aí, quando um pai é ali a imagem do Pai eterno, que cuida, que ama, que se doa, que se entrega, que se sacrifica, que dá segurança, que transmite a fé, que transmite a verdade. Reina ali através da mãe, que nesse caso representa a Nossa Senhora, que ama, que cuida, que inspira, que ajuda, que é companheira, que assume suas responsabilidades como modelo de fé cristã vivida, concreta, na educação dos seus filhos, na inspiração do seu esposo, no cuidado da sua família, que ensina sobretudo o verbo amar na prática concreta do dia a dia. Os filhos que no respeito aos pais, que no amor aos pais procuram se desenvolver, crescer para serem bons cristãos do mundo. E como dizia São João Bosco, bons cristãos e bons cidadãos, ou seja, estarem no mundo como presença visível de Cristo, vivendo o amor de Cristo e levando à sociedade. Então essa família querida por nosso Senhor, que tem como modelo a família sagrada, Cristo reina ali. Mas deve reinar também nos governantes, que estão a serviço de Deus, cuidando do povo. Por isso quem governa para servir, onde servir é reinar, nos lembra São Paulo isto. Por isso a primeira obrigação do governante é cuidar do povo, como representantes de Deus para as coisas temporais, enquanto a igreja o é para as coisas espirituais, dando a inspiração e orientando o caminho para as coisas temporais. Os governantes têm esse cuidado das coisas temporais, todos os três poderes, e os magistrados, têm um compromisso de fazerem cumprir a lei, e cumprir a lei fundamentada nos 10 mandamentos da lei de Deus. Podemos dizer que a constituição máxima do povo cristão está resumida lá nos 10 mandamentos da lei de Deus. Os governantes têm essa obrigação. Por isso não podem aceitar ou admitir qualquer lei que vá contra essa lei de Deus. E quando nos obrigam a cumprir, a fazer algo que seja contrária à lei de Deus, nós temos que responder como São Pedro: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Como faziam nos tempos das grandes perseguições do início da igreja, que hoje muitas vezes se repetem, quando obrigavam os cristãos a prestarem culto aos ídolos, os cristãos se entregavam à morte e derramavam o seu sangue, porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E hoje, depois dessa revolução cultural, que nós vemos que é uma quarta revolução, que surge ali pelos anos 60, pelo menos, essa fase, 60 sobretudo, em que os valores cristãos vão sendo cada vez mais substituídos pelos valores, que não são valores, pelos contravalores do mundo, em que Satanás vai colocando de modo prático o seu plano de destruir o cristianismo, e destrói o cristianismo colocando um novo modo de ser igreja, ou um novo modo de viver, uma espécie de fé diluída, numa espécie de romantismo espalhado no mundo como se fosse fé. Então, neste sentido,
Nós vemos com tristeza os valores cristãos serem destruídos. E é exatamente porque se abandonou os 10 mandamentos. Então, na verdade, e quando nos obrigam a fazer qualquer coisa que seja contrária à lei de Deus, nós temos que resistir, é claro. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Cristo Rei e é Rei de toda a sociedade. E o povo tem que ser amado e respeitado nesse sentido. E tem que cobrar isso, esse direito de prestar culto a Jesus. Mesmo que tenha que sofrer por causa disso. Por outro lado, Cristo é Rei também da sua igreja. E conclui assim o Papa Pio XI na sua encíclica: a igreja tem direito a educar os seus filhos, a conduzir os seus filhos. Então nós, como igreja, temos direitos, e direitos sociais até, de sermos orientados, cuidados pela nossa igreja, de aprendermos dela o caminho do céu, de termos a doutrina pura, verdadeira. Cristo reina através também da igreja, que cuida dos seus filhos daquilo que diz respeito ao espiritual e à vida eterna, sem deixar de lado o material. Porque o que a igreja prega é a lei do amor, porque o reino de Cristo que a igreja traz para nós é um reino de paz, de justiça, de vida e de amor. E esse amor que se espalha sobre toda a terra, como diz o próprio Jesus: eu vim trazer fogo à terra e o que eu quero é que ele arda. Por isso a festa de Cristo Rei nos chama a atenção à liberdade que tem a igreja e que deve ser garantida à igreja, de pregar o evangelho, de educar os seus filhos, de levar Jesus a todas as almas, sem forçar nenhuma conversão, porque não é assim que Deus quer, mas essa liberdade de pregar o evangelho, de pregar a doutrina e de defender os seus filhos contra quaisquer intervenções que possam conspurcar ou prejudicar a salvação de suas almas. Então é esse grito que o Papa Pio XI dá e que a igreja vem repetindo. Por isso, na festa de hoje, nós louvamos a nosso Senhor no seu reinado e dizemos o contrário do que disseram os judeus daquela época de Cristo: nós queremos que ele reine sobre nós. Pilatos, quando vai ao povo e pergunta: devo crucificar o vosso rei? E eles gritam: não temos outro rei senão César. Quer dizer, eles rejeitam todas as promessas feitas por Deus no passado, que agora se realizam de modo completo no Messias, que é Jesus, e ainda dizem que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E esta é a mentalidade do mundo hoje, que rejeita o seu passado cristão, rejeita toda a sua história, rejeita os seus valores, em troca de um neopaganismo que vem destruindo as almas, e os homens vão cada vez mais em decadência. E quando se abandona o reino social de Cristo, a sociedade toda decai e se destrói. E o que nós estamos vendo hoje, uma grande hecatombe no mundo, é fruto exatamente do abandono do reinado de Cristo. E nós que somos súditos desse rei, devemos renovar no dia de hoje o nosso compromisso com ele, que ele reine em nossos corações, que reine na sociedade e que reine com todo o seu poder na nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e vamos juntos professar a nossa fé.